Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Bem-vindo ao nosso estudo do Evangelho de João, versículo por versículo. Abra sua Bíblia no capítulo 20 de João. No programa de hoje, vamos falar sobre o último sinal de Jesus registrado por João para nos convencer de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo em Jesus, tenhamos vida eterna. No final deste capítulo, João revela o seu propósito ao escrever o quarto evangelho e, baseados na declaração do seu propósito, temos buscado respostas neste evangelho para as perguntas: quem é Jesus, o que é fé e o que é vida? Todos os sinais relatados aqui têm o propósito de nos convencer de que Jesus é o Cristo, para que, crendo em Jesus, tenhamos vida eterna. Agora chegamos ao último sinal. Talvez você considere este o sinal mais importante de Jesus. No capítulo 2, vimos este sinal pela primeira vez. Quando Jesus estava purificando o templo, foi questionado a respeito da sua autoridade para fazer aquilo. Quando pediram as credenciais de Jesus, como podemos saber que tudo isso é verdade? Eles perguntaram. Jesus respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Em todo o Evangelho de João, vemos os judeus pedindo sinais para Jesus. E Jesus lhes deu muitos sinais, mas nos outros evangelhos lemos esta resposta de Jesus: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. E que sinal de Jonas é este? O sinal do Evangelho, o Evangelho da Páscoa, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, Paulo escreveu: quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. E que evangelho é este? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras. Agora, no capítulo 20, temos o registro deste sinal, a ressurreição de Jesus. Este capítulo é como uma sinfonia de 3 movimentos. O primeiro movimento acontece na manhã daquele primeiro domingo de Páscoa, o dia em que Jesus se levantou dos mortos. A história começa antes do dia clarear. O segundo movimento deste capítulo acontece na noite do primeiro dia de Páscoa, no domingo à noite. O terceiro movimento só vai acontecer uma semana mais tarde. Preste atenção no primeiro movimento desta sinfonia. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Acho interessante pensar que Maria Madalena tenha ido à tumba antes de amanhecer, quando ainda estava escuro. A Bíblia diz que quando ela chegou, viu que a pedra que fechava a tumba havia sido removida. Podemos entender que ela viu a marca da rolagem da pedra no chão. Acho que ela viu o sulco da rolagem da pedra no chão. Ela observou isto antes de chegar à tumba e correu para Simão Pedro. Este é outro detalhe muito interessante. Pedro havia negado o Senhor. O que será que lhe aconteceu entre o momento em que saiu chorando amargamente no escuro e o momento das boas novas da ressurreição? Parece que ele estava com João. Isso quer dizer que João deve ter cuidado dele e o levado para sua casa. Parece também que Maria Madalena considerava Pedro o líder. Ele foi o líder do grupo que estava se formando e parece que não tinha perdido esta posição por causa da sua negação. Afinal, todos eles abandonaram Jesus e fugiram, e não pareciam criticar Pedro, nem rejeitar sua liderança. Maria Madalena correu para Simão Pedro e, como diz o relato bíblico, correu ao encontro de Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Esta é a maneira como João se refere a ele mesmo neste evangelho, aquele
a quem Jesus amava. João se auto-identificava como o discípulo a quem Jesus amava. A ideia de que Jesus o amava sempre fascinou João. Maria correu para eles com a seguinte notícia: eles tiraram o Senhor do sepulcro. Provavelmente, ela estava se referindo aos judeus ou a ladrões de sepulcros. De qualquer forma, alguém havia tirado o Senhor da tumba. E ela diz: e não sabemos onde o colocaram. Ela disse nós. Sabe por quê? De acordo com os outros evangelhos, ela não foi sozinha. O relato continua. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Vamos ver o que acontece nesta cena. Pedro e João estavam correndo em direção à tumba e parece que João correu na frente de Pedro, mas quando chegou lá ele não entrou. Talvez tenha esperado Pedro chegar por respeito a ele. Quando Pedro chegou, foi direto para o interior da tumba e não encontrou nada. Ele viu um milagre. Todos os panos que enrolaram o corpo de Jesus e o lenço que enrolava a cabeça dele estavam intactos, como um casulo vazio. Jesus não estava mais lá. Os panos não haviam sido desenrolados. Estavam largados como um casulo desocupado. Os panos da cabeça estavam separados, como que deixados de lado. Mas a tumba não tinha a aparência de que tinha sido saqueada. Obviamente, o que eles estavam vendo era um milagre. Pelo original grego, podemos entender que Maria viu de longe que a pedra havia sido removida. Mas quando, no relato do que Pedro viu, aí fica claro que ele foi examinar de perto exatamente o que tinha acontecido. Com relação a João, a palavra grega ver, usada ali, indica o mesmo sentido de quando dizemos agora vejo tudo claramente, ou seja, entendo. É por isso que a Bíblia conta que ele viu e creu. A seguir, João acrescenta mais um dos seus comentários. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Vamos continuar acompanhando o relato. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Temos a impressão que Pedro e João ficaram tão eufóricos com o que viram que passaram direto por Maria sem lhe dar nenhuma explicação. Eles poderiam ter sido um pouco mais compreensivos com ela, mas estavam empolgados demais para dar explicações e ela ficou do lado de fora da tumba, chorando. Os dois discípulos saíram correndo para dar as boas novas daquele primeiro domingo de Páscoa, as boas novas do último sinal. Eles tinham destruído o templo, o corpo de Jesus, mas, tendo morrido pelo seu poder e autoridade, ele recuperou sua vida. Foi isto exatamente o que aconteceu. A Bíblia conta que, enquanto Maria chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. É interessante observar que depois da sua ressurreição, as pessoas não reconheciam Jesus logo que o viam. Talvez seu corpo estivesse diferente de antes. Jesus falou para ela: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltarei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos, e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele dissera. Essa é uma história muito comovente. Maria Madalena foi a mulher de quem foram expulsos 7 demônios. Essa história pode ter um significado simbólico. 7 é o número da perfeição.
Poderíamos dizer que ela estava totalmente possessa, e Jesus expulsou todos os demônios dela. Ela ficou aos pés da cruz, como se ela dissesse a Jesus: eu jamais esquecerei o que o Senhor fez por mim. Imagine como você também amaria o Senhor se tivesse passado por tamanho livramento. No capítulo 7 de Lucas, Jesus deixou este ensino: portanto, eu lhes digo, os muitos pecados dela lhes foram perdoados, pois ela amou muito. Maria amou muito e, por isso, estava lá. Existe certa controvérsia a respeito deste versículo. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Temos a impressão que, quando Maria percebeu que estava falando com o Senhor, tentou abraçá-lo, cheia de alegria. Talvez ela tenha tentado tocá-lo para ver se tudo aquilo era mesmo real, ou talvez tenha tentado segurá-lo, achando que ele não ficaria ali por muito tempo. Por isso Jesus lhe diz: não me segure. Durante a última ceia, Jesus havia explicado aos apóstolos como o relacionamento deles mudaria completamente. Eles estariam junto com Jesus, mas de uma maneira mais intensa do que na presença física. Talvez fosse isso que Jesus estivesse falando para Maria. Jesus anunciou a ela as boas novas da sua ascensão. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. E nesse texto podemos ver Jesus se referindo aos apóstolos como uma irmandade, vamos dizer assim. Deus, o Pai de todos, e eles todos irmãos. Observe a distinção: meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. De certa forma, ele estava dizendo que o seu relacionamento com o Pai era único. Não encontramos nenhuma passagem bíblica que mencione Jesus orando com os discípulos. Não é interessante? Ele os ensinou a orar, mas quando ele orava, o fazia sempre sozinho, porque ele tem um relacionamento único com o Pai. Ele é o Filho, não um filho, ele é o Filho. Durante a última ceia, Jesus disse: meu Pai é a explicação para toda palavra que falo e para tudo que faço. Agora ele é o Pai de vocês também. Meu Deus é a explicação para tudo que vocês me viram fazer e dizer. Agora vocês podem estar tão perto dele como eu estou. Podemos fazer esta interpretação dessas palavras de Jesus para Maria. E no finalzinho do programa de hoje eu lhe convido: vamos celebrar. Jesus ressuscitou. E essa é a nossa grande vitória. Deus lhe abençoe e até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.